Muito boa noite, mais uma oportunidade renovada, mais um final de semana e cá estamos nós para nos harmonizarmos, nos interiorizarmos e aprendermos um pouco mais à luz da doutrina espírita. Isso é que faz a diferença, né? E com isso nós vamos crescendo em aprendizado e quem dera também, né, o mais rápido possível em vivência. Então vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje seria a nossa irmã Tereza Cristina, mas ela pediu para ser substituída pelo nosso irmão José Manuel. Então hoje vai ser a palestra dele. Então vamos nos interiorizar, nos harmonizar para fazermos a nossa prece inicial. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de procurarmos estar consciente da nossa importância, da importância do Espiritismo na nossa vida e que possamos, num esforço bastante grande, vivenciá-la no nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Bom, e com vocês, nosso irmão José Manuel. Bem, queridos irmãos, nós vamos hoje fazer aí o estudo da sexta-feira, sempre fazendo abordagens que sejam bastante, a gente chama de reflexiva, ou seja, que leve a todos a pensar bem no assunto, a raciocinar sobre a questão religiosa, questão posicionamento perante a religião. Porque, veja bem, eu particularmente gosto de fazer palestras sempre chamando atenção para todo mundo pensar, refletir. Porque eu até deixo para os outros fazerem as palestras sobre diretamente aquilo que falou Jesus, as parábolas e etc., que são textos, que são mensagens, que são passagens do Evangelho em particular, que nos levam a refletir também sobre determinados aspectos. Por exemplo, a caridade, a humildade, a solidariedade, amor ao próximo. Essas citações todas do Evangelho, que todas as religiões fazem, e fazem até, muitas delas fazem muito bem. Eu tenho assistido palestras de pastores, de teólogos católicos, protestantes, que fazem palestras brilhantes, maravilhosas, sobre os mais variados aspectos do Evangelho. E quando a gente ouve os pregadores de outras religiões falarem, nós temos que ouvir para aprender também com eles. E nós aprendemos, eles ensinam também, porque eles também sabem. E sabem colocar muito bem questões à luz da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Tem aquele outro aspecto institucional, ou seja, aquelas religiões empresa, aquelas religiões império, que estão constituídas e que não vão poder mudar, não mudam essa estrutura, porque a mudança dessa estrutura causaria grandes problemas para o status criado em torno daquilo, para a sociedade religiosa deles. Vocês imaginem o catolicismo aceitando a reencarnação. Destrona, para começar, o Papa. Destrona o Papa, porque o Papa poderia ter sido o sacristão de uma paróquia no interior do Nordeste, assim como ele poderia ter sido o sacristão do Nordeste, que hoje é Papa. Ele amanhã poderia vir a ser um vendedor de artesanato lá em Cuba ou lá no Haiti. Então destrona essa hierarquia que interessa muito à humanidade, principalmente aos que estão envolvidos. O Papa esteve recentemente agora, acho que na Espanha, e dá para ver, quando sai o Papa, aliás foi acho que na Inglaterra, em Londres, dá para ver quando sai o Papa, o aparato, o império que se movimenta. Parece que custou 55 milhões de dólares a viagem dele, essa última que ele fez. São bispos, arcebispos, cardeais, subcardeais, seguranças, é um aparato, é um império. E eu pergunto para vocês, quem quer largar isso?
Não quer, não quer. Eu já convivi no meio de muitas coisas mais ou menos semelhantes e, graças a Deus, não fui contaminado. Mas contamina facilmente, contamina facilmente. É muito chamativo, é muito atrativo o contágio com o poder, com a fama, com o dinheiro. Então, mesmo as pessoas entendendo que não deva ser assim, elas não têm coragem e desprendimento de mudar, de mudar. Por isso, deixa eu pegar ele aqui. Por isso, Eudes, por isso que o Word não muda. O Word com L no meio. Por isso que o Word não muda. Não muda. Há um bloqueio. E esse bloqueio é predominante, é tão predominante que quando nasce o bebê, já se buzina em cima dele o que ele tem que ser, quem é Deus, o que é Deus, como é que vai ser a religião, ele vai ser batizado, ele vai ser crismado, ele vai ser ingressado numa doutrina dessa, já está engessado. A humanidade já tem os padrões que mantém tudo que aí está, do jeito que aí está. As possibilidades de mudança são muito pequenininhas, mas elas podem ser maiores, as possibilidades de mudança, quando elas são individuais. Eu posso mudar agora, imediatamente. É problema meu? É vontade minha. E vocês também podem mudar instantaneamente. É só tomarem a decisão. Romper com o que sempre encheram as nossas cabeças. Rompe um pouco com isso. E eu esclareço sempre para vocês, para mim também, o seguinte: venham para Deus. Venham para Deus. Venham para Deus. Deus é o ponto de partida e é o ponto de chegada. Deus é o ponto inicial e final nessa questão toda. Venham para Deus. Sejamos mais simples para entender Deus. Esqueçamos um pouco, eu até tenho falado muito no copo cheio. Copo cheio. Eu tenho sido muito procurado por pessoas, e principalmente agora, ultimamente, nos últimos 30 dias, eu fui procurado por várias pessoas, espíritas do movimento espírita, que já estão socados no movimento espírita há mais tempo do que eu, alguns há mais tempo do que eu, e que não sabem nada de espiritismo. Domingo me telefonou foi domingo, parece, lá para casa, né? Domingo de manhã ou sábado de manhã, que eu fiquei 1h e pouco, foi sábado, fiquei 1h e pouco no telefone. Adormeceu esse braço, a dor do braço deve ser isso. Adormeceu esse braço, eu troquei, porque eu falei que eu estava com dor nesse braço, e não é fato não. Aí passei para esse braço, adormeceu a orelha, e aí terminamos o papo com a seguinte recomendação que eu fiz para um espírita do movimento que me telefonou e que está no movimento há mais de 50 anos. Falei, meu filho, ele querendo conversar comigo, quer marcar para ir no meu escritório, para conversar comigo. Eu tive que falar com ele, meu filho, você tem que primeiro estudar o livro dos Espíritos. Questão número 1, número 2, número 3. Depois você tem que estudar o livro dos Médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Olha o que eu recomendei para um espírita de 50 anos. E não é espírita de só ir a centro, não. É espírita de você ter sido presidente de várias instituições. De Niterói até Friburgo. Eu fiquei constrangido, mas tive que fazer isso com ele. Pensei até que ele fosse se ofender, quando eu falei que ele tinha que estudar o livro dos Espíritos. Não sabem nada, mas se perguntasse quantos livros ele já leu psicografado, já deve ter lido uns 500, 600, sei lá, 800. Mas não sabe nada de espiritismo. Outro também, que me procurou semana passada, chegando à conclusão, você metido no espiritismo há 40, 50 anos, chegando no final da vida, a conclusão que está errado. Aqui está escrito assim, então está errado. Aqui contraria aqui contraria aqui. Ô, cara palha, se isso aqui está sendo pesquisado por pessoas sábias, né, no mundo inteiro, a partir do próprio Kardec, Herculano Pires, pessoas sábias que mexeram nisso, ficaram famosas, não viram nenhuma contradição daqui com aqui. Como é que o camarada que não conhece o primeiro parágrafo do Livro dos Espíritos quer vir me convencer de que isso aqui está contra isso aqui? Eu falei, não, querido, você não está entendendo nem isso aqui, nem isso aqui. Aí falei para ele, aí chegou a ficar assim, eu falei, pois é, você tem que estudar o Livro dos Espíritos primeiro, depois o Livro dos Médiuns segundo.
Meus queridos, por aí afora, a coisa está muito ruim em matéria de espiritismo, porque, volto aqui, o esquema da humanidade está montado. E para romper com esse esquema é difícil em termos coletivos. É difícil a Igreja Católica mudar a Igreja Católica. Mas os católicos podem mudar, e é isso que eles devem fazer, como eu fiz. Eu era católico. Os católicos é que tem que abrir os olhos e mudar. E aqui no Espiritismo nós estamos sempre aconselhando para vocês andarem de olho aberto também para mudar. Se acharem que não é aqui, que não é a doutrina espírita que é melhor, que convence, não percam tempo, mudem, mas não fiquem sentados, acomodados, esperando a morte chegar, achando que o problema está resolvido. Não é assim, não é assim. Então há um grande esquema que engessa a humanidade como um todo. Eu já dei várias vezes a dica para a Igreja Católica. Veja, eu dei a dica para a Igreja Católica e acho que se eles fossem espertos, eles podiam pensar nisso. Se já não estão pensando, porque eu já falei isso na televisão e agora está no mundo inteiro. Eu estou no YouTube, então estamos no mundo inteiro. Fátima, segundo eles, que segundo alguns da própria igreja, foi uma montagem feita pela igreja numa época que a coisa andava ruim na Europa, então fizeram essa aparição de Fátima, em que 3 pastorezinhos viram e receberam a mensagem, e eles enclausuraram os 3 pastorezinhos, e todos eles morreram enclausurados na própria igreja, para não terem contato com o mundo, mas, segundo a igreja, deixou 3 segredos. 3 segredos. Já tinham revelado o primeiro e o segundo, o terceiro ficou na manga. Antes deles revelarem o terceiro, aliás não, eu esperava eles revelarem o terceiro, que eu queria ver, de repente era uma saída, né? E o terceiro foi como os outros 2, para que rezem muito, para que façam penitências, para que todos se abneguem, para que todos isso, todos aquilo, tudo aquilo. Eu falei, perderam a grande chance de, numa época como essa de evolução planetária intelectual, de internet, de informática, computador, de ciência para tudo quanto é lado, perderam a grande chance de dizer o seguinte: terceiro segredo de Fátima, meus filhos amados, vocês não têm só essa vida, vocês já tiveram outras para trás, assim como terão outras para frente. Meus filhos amados, olhem para o universo, olhem para o céu. Deus não fez tudo isso apenas para ficar piscando no escuro da noite. Fez tudo isso como a terra, para que vocês, irmãos seus de outros lugares, também estejam habitando, para conquistarem a sabedoria. Meus filhos, vocês podem se comunicar quando vivos ou mortos, isto é, quando estão aí e quando estiverem aqui, como eu estou fazendo com vocês agora. Isso é uma comunicação de espírito, não é? Negam a comunicabilidade dos espíritos, mas apresentam as comunicações dos santos que não passam de espíritos do outro lado, para cá. Então vejam, olha como é que eu enriqueci o segredo de Fátima. Resolveria o problema da Igreja Católica perante a inteligência e o avanço da humanidade, sem lançar mão do espiritismo. Porque quem diz isso é o espiritismo, mas isso não é dos espíritas, isso é de Deus. E sendo de Deus, qualquer santo, como foram os santos que ditaram, que passaram para Kardec, os espíritos santos, sendo de Deus, qualquer santo, inclusive a santa da Igreja Católica, Fátima, poderia ter dito a mesma coisa. E a igreja sairia por cima. Só que sairia por cima, sim, não abrindo mão de dizer que isso aí é o espiritismo que já diz há muito tempo. Não, Fátima já disse há muito tempo e estava guardado. E eles podiam até dizer que outros espíritos já disseram há muito tempo, outros santos há muito tempo, mas estava guardado porque não estava na época de colocar isso a público. E resolvi o problema. Mas isso a verdade é tão cruel com quem sustenta a inverdade, que para revelar isso, mesmo que alegassem ter vindo de Deus através de uma santa, complicaria aquilo que eu disse no início. E a hierarquia, como é que fica? Uma vez revelados esses princípios, não ficaria simplesmente tudo como está. Tudo mudaria, tudo mudaria. E a explicação de Jesus